Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho assim diferente das nossas últimas aulas. A gente vai conhecer um pouquinho sobre algumas noções, né, sobre direito tributário, tá? O que vem a ser o direito tributário? Para a gente entender, né, do que trata o direito tributário, primeiro a gente tem que entender qual que é a função do Estado. O Estado, o Estado, quando a gente fala a palavra Estado, quer dizer o nosso governo, tá? O nosso país, né? A gente chama o nosso governo de Estado. Então, quem está governando o nosso país, não especificamente somente o presidente, mas a gente vai entender um pouquinho mais aqui essa questão aí de como que funciona, mas o Estado em si é o governo como um todo, tá? Então, o Estado, ele desenvolve atividades para a população, atividades políticas, econômicas, sociais, administrativas, financeiras e educacionais, justamente para regular, para contribuir para a nossa sociedade, certo? Então, a gente elege os governantes para fazer isso por nós, porque imagina se todo mundo resolve dirigir as nossas vidas da maneira como a gente quiser, sem lei, sem norma, nossa, vai virar toda uma bagunça, né? Então, a finalidade essencial do Estado é a realização do bem comum com a satisfação das necessidades públicas, ou seja, quando a gente fala necessidades públicas, necessidade que todo mundo tem. Principalmente, né, se a gente for pensar em necessidade pública, saúde, segurança, transporte, alimentação, educação, né? Isso são necessidades públicas, necessidades que todas as pessoas têm. Então, os objetivos fundamentais do nosso Estado, né, do Estado brasileiro, elas estão descritas onde? Num documento que chama Constituição Federal. Constituição Federal é o conjunto de todas as normas e leis que a gente tem aqui no país. A Constituição Federal, ela foi promulgada em 1988, quando quando o Brasil deixou a ditadura militar e passou para a República, que é o que a gente tem até hoje aqui no nosso país. E quais são os objetivos do Estado brasileiro para conosco, né? Constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Então, assim, por isso que a gente sempre vê o Estado interferindo em questões econômicas, principalmente, para aumentar a PIB, para diminuir a inflação, isso tudo tem a ver com o desenvolvimento econômico do país, né? Erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais. Então, por isso que a gente sempre vê o governo fazendo planos sociais e projetos e programas sociais, como a gente tem vários exemplos, né, de Bolsa Família, Auxílio Brasil, Minha Casa Minha Vida e outros tipos de auxílios. Então, por quê? Porque é obrigação do Estado erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais. Então, uma maneira para redução de desigualdades sociais é justamente esses programas sociais que a gente conhece. Além do mais, é dever do Estado também promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá? Para alcançar esses objetivos, o Estado vai precisar de dinheiro, certo? Esse dinheiro, ele é obtido por meio da atividade financeira do Estado. E como que funciona a atividade financeira do nosso país, né, do nosso governo? Ela se divide em três: receita, gestão e despesa. O que vem a ser receita? Receita, assim como a gente já viu, quem aí já viu a disciplina comigo sobre DRE, demonstração dos resultados do exercício, lá em contabilidade, a gente viu o conceito de receita. O que é receita? Receita é a entrada de dinheiro, é a entrada de recursos, certo? Então, a receita do Estado é toda a entrada de recursos financeiros, né, principalmente para o nosso governo. Essa receita, ela pode vir de uma maneira originária. O que significa isso? É aquela receita que o Estado obtém por meio da exploração de bens e serviços públicos, que pode ser doações, usos de bens públicos, preço ou tarifas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é o que está aqui, né? Ó, a gente tem aí a taxa que a gente paga no ônibus, no circular. Isso é um tipo de receita originária, porque o Estado, ele
ele explora o serviço público, que é o meio de transporte, ele concede isso para que uma empresa preste, e aquela empresa ela vai passar um dinheiro para o Estado porque ela está oferecendo aquele serviço de transporte para as pessoas. A gente tem outros exemplos aí, como empresas que são do Estado. Por exemplo, a Petrobras é uma empresa estatal, ela tem ali a entrada de recursos e passa para o Estado. A Caixa Econômica é uma empresa estatal, o Banco do Brasil é 66, é uma empresa de economia mista. A gente tem os Correios, a gente tem vários exemplos aí de empresas que executam serviços e arrecadam dinheiro, e isso vai para o Estado. É claro que tem ali, não é 100% do valor que é arrecadado ali, mas esse dinheiro é um dinheiro que a gente fala que é uma receita originária, ou seja, origina-se de alguma exploração de bens ou de serviço público. Essa receita, ela pode ser também derivada. O que é uma receita derivada? É aquela que vem dos tributos e das penalidades que a gente paga, por exemplo, uma multa, né? E todos os tributos que a gente paga, os impostos, né? Conhecido como os impostos. Mas a gente vai ver aqui agora que tributo é muito mais do que imposto, tá? Certo. Lembra que eu falei lá que eram 3? Receita, então a gente já viu que a gente tem receita originária e derivada. E a gente tem também a gestão, que é a administração e a conservação do patrimônio público. Afinal de contas, os governantes, quando eles entram, né, quando a gente elege lá o prefeito, o governador, o presidente, deputados, eles utilizam dos bens públicos ali para governar. O prefeito, ele tem lá a sede da prefeitura, que é um patrimônio público, certo? O presidente tem lá o Palácio da Alvorada e tem vários outros imóveis e patrimônio público. Então, quem está dirigindo o nosso Estado é responsável por fazer a administração e conservação desse patrimônio, que é um patrimônio nosso, é um patrimônio público. Porém, quem está lá utilizando e usufruindo, né, são as pessoas que nós elegemos, e eles são obrigados por fazer a conservação desse patrimônio público. E o terceiro aí é a despesa. A despesa consiste no emprego dos recursos patrimoniais para a realização dos fins visados pelo Estado. Ou seja, gente, despesa consiste em pegar aquele dinheiro que o governo arrecadou e gastar para gerar serviços para nós, para gerar saúde, educação, segurança e tudo mais do que a população precisa, certo? Isso são as despesas. Certo? Entendido mais ou menos como é que funciona essa definição aí do nosso Estado, o funcionamento do nosso Estado, vem a noção de tributo. O tributo, como a gente viu lá atrás, é um tipo de geração de receita que o Estado tem, ou seja, é uma maneira de entrar dinheiro para dentro do nosso Estado por meio da cobrança de impostos, de taxas, de contribuições, de outras coisas que a gente conhece como tributo. O que é o tributo, então? O tributo é uma prestação pecuniária, ou seja, pecuniário vem de valor, que envolve valor, que deve ser exigido por lei para o custeio de despesas coletivas. Então, o tributo é algo que o governo pode cobrar de todo mundo para gerar receita, para que ele possa dar serviços em troca para a gente, tá? Isso que é a definição de tributo. Os tributos, gente, são vários. Então, a gente vê aqui que o imposto que a gente sempre fala, a gente sempre vai falar no jornal e tudo mais, o imposto, na verdade, é somente um tipo de tributo, tá? A gente tem imposto, a gente tem taxa, a gente tem contribuição de melhoria, contribuição especial, empréstimos compulsórios. Esses são os tributos. A gente tem os tributos que são não vinculados. Tributos não vinculados são aqueles tributos que não estão vinculados à prestação de algum serviço específico. Já a taxa, por exemplo, contribuição de melhoria, é um tributo que está vinculado a uma prestação de serviço, tá? A gente vai entender já aqui, ó, nos próximos slides. Imposto. Imposto é um tributo que você paga sem receber nada em troca. Isso quer dizer que ele é um tributo não vinculado. Ele não está vinculado a nenhum tipo de prestação de serviço. Eu pago porque preciso pagar. E eu não vou receber nenhuma
contra a prestação específica por ter pago. Então, por exemplo, o IPVA. O IPVA é um imposto. E às vezes a gente confunde e fala assim, mas eu pago o IPVA. Eu quero que venha aqui e arrume esse buraco que está aqui na minha rua. O imposto, por mais que é um imposto sobre os automóveis, né, IPVA é imposto sobre propriedade de veículo automotor. As pessoas confundem e acham que porque paga IPVA tem que ter a estrada sem buraco. Não, por quê? Porque o imposto é algo que você paga sem receber nada em troca. Você paga, esse dinheiro vai lá para o Estado e o Estado que vai administrar esse dinheiro. Se ele achar que precisa mandar para a educação, ele vai mandar lá para a escola. Se ele achar que precisa mandar para o hospital, ele vai mandar para o hospital. Não é porque você pagou o IPVA que ele vai mandar aquele dinheiro para consertar buraco, tá? Porque ele é um tipo, o imposto, né, na verdade, não só o IPVA, é algo que é não vinculado a nenhum tipo de prestação de serviço. Então, tudo que o Estado arrecada com imposto serve para custear todo o Estado, né? Todo o nosso país, e a gente não tem como saber para onde que vai cada valorzinho que a gente pagou de imposto, para onde que vai aquele valor, tá? A gente tem também o que a gente chama de taxa. Taxa, ele é um tributo vinculado, ou seja, ele está atrelado a uma atividade, a algum serviço público que a gente vai pagar para ser exercido. Então, assim, eu só vou pagar uma taxa se o Estado, se o governo fizer alguma coisa para mim, tá? Essas taxas podem ser taxas de serviço público ou taxas de poder de polícia. O que são as taxas de serviço público? São aqueles serviços que são prestados pela União. Quando a gente fala, gente, União, significa o Estado no âmbito federal, tá? Então, o governo federal. Quando a gente fala União, estados e municípios, União Federal, estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, municípios, cada cidade, tá certo? Então, a taxa de serviço público, então, são os serviços que podem ser prestados por qualquer esfera, tanto a federal, estadual quanto a municipal, e podem ser específicos para qualquer pessoa, tá? Desde que seja em troca de algum serviço prestado. Por exemplo, taxa de serviço urbano, taxa de coleta de lixo, taxa de segurança disso, taxa de segurança daquilo, taxas. Então, você vai fazer uma coisa lá na prefeitura, você vai emitir uma guia lá na prefeitura para fazer uma construção, você vai pagar uma taxa lá na prefeitura. Então, taxa. Sempre que fala a palavra taxa, significa que está vinculado a alguma coisa que você está pagando. Então, você paga aquilo para que seja feita alguma coisa. Tá? Você paga a taxa de coleta de lixo para que o lixeiro passe na sua rua coletando seu lixo. Se você não pagar, você não vai ter lixeiro coletando seu lixo. Tá? Então, isso é um tributo vinculado. A gente tem também a taxa de poder de polícia. Tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Mas, para a gente entender, é importante a gente saber a diferença entre poder de polícia administrativa e poder de polícia judiciária. O que a gente está falando aqui é o poder de polícia administrativo. O poder de polícia administrativo é o poder que o governo tem para exercer a legislação em determinadas situações, tá? Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui que, sabe quando a vigilância sanitária vai lá e interdita um estabelecimento porque tem barata, porque tá sujo, tem problemas lá, não tem higiene e tudo mais. Aquele fiscal ali da vigilância sanitária, ele está exercendo um poder de polícia administrativa, tá? Não confunda esse poder de polícia com a polícia lá que anda armada, né? A polícia militar que vai lá e faz batida e sai no carro de polícia. Não, é diferente, tá? Essas taxas que a gente fala aqui do poder de polícia é quando a gente vai fazer alguma coisa que exige que tenha, não sei, por exemplo, alguma vistoria, você vai transferir seu carro, você precisa que alguém confira ali que aquele carro não foi roubado, você precisa que confira que você está seguindo todas as normas que existem dentro do país, certo? Você vai tirar uma taxa para a vigilância sanitária fazer um alvará para o seu estabelecimento, é uma taxa de poder de polícia. Você vai fazer o licenciamento do seu carro, é uma taxa que é decorrente do poder de polícia. E por aí vai. Aí a gente vai pensando em outros exemplos, tá? A gente tem também outro exemplo. Então, a gente já falou sobre os impostos, taxas, agora contribuição de melhoria.
O que é a contribuição de melhoria? É quando o Estado, né, pode ser o governo federal, estadual, municipal, faz uma obra pública e, em decorrência dessa obra pública, o seu imóvel ele vai se valorizar por causa disso, certo? Aí você paga uma contribuição de melhoria. Isso, por exemplo, suponhamos que eu moro aqui num bairro tal, isolado lá, e aí a prefeitura resolve fazer lá uma quadra de esportes, um poliesportivo, um parquinho, uma praça. Nossa, faz um tanto de coisa aqui de recreação. E aí o bairro começa a crescer, o bairro começa a valorizar e o meu imóvel dobra o preço dele, triplica o valor do meu imóvel. Então, assim, meu imóvel foi valorizado por causa dessa pracinha que a prefeitura fez aí. A prefeitura pode vir aqui me cobrar uma contribuição de melhoria, tá? Isso que é a contribuição de melhoria. A gente tem também os empréstimos compulsórios. O que são empréstimos compulsórios? São, como se a gente estivesse emprestando para o governo, tá? Gente, isso aqui acontece somente em casos extraordinários, decorrentes de calamidade pública, de guerra ou da iminência de uma guerra, tá? Nos casos de investimento de caráter urgente que o governo precisa fazer. E isso aí é um empréstimo. É como se o governo estivesse pedindo empréstimo pra gente ir lá emprestar. Mas assim, o governo dificilmente vai vir pedir pra gente, pessoas. Ele vai primeiro, por exemplo, em bancos, empresas, né? E faz um empréstimo e depois ele devolve, tá? Isso é muito comum, por exemplo, nos bancos. Os bancos, eles têm que fazer o que a gente chama de empréstimo compulsório para o Banco Central, que é um valor que eles têm que mandar lá para o Banco Central. É um tipo de empréstimo compulsório também, né? Então, assim, não é uma coisa muito aí do nosso dia a dia, tá certo? A gente tem também as contribuições especiais. Essas contribuições especiais são tributos com uma característica que elas são destinadas para a finalidade para a qual foram criados. Na Constituição Federal não fala o que vai gerar essa contribuição, mas fala o que deve alcançar, tá? Vamos ver alguns exemplos dessas contribuições especiais. Por exemplo, contribuições sociais, INSS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, por exemplo, aqui eu coloquei aqui, né, que é um tipo de contribuição especial, CID sobre combustíveis derivados do petróleo, né, que as cidades pagam ali quando tem a geração de petróleo naquela determinada região. Contribuições de categorias profissionais, por exemplo, você é vinculado lá à OAB, você é vinculado lá ao Conselho Regional de Contabilidade, e aí você paga uma taxa, que seria uma contribuição, na verdade, especial, para manter ali o seu registro. Então, são esses tipos de contribuições, né? Aí tem diversos tipos de contribuições, tá bom? Para a gente finalizar aqui essa parte introdutória aí, né? E lembrando, gente, aqui a gente está tendo noções sobre tributos. Se a gente pegar um curso de direito mesmo, a gente vai ter inúmeras coisas. Porém, aqui a gente não está informando direito, né? Nenhum dos nossos professores aqui são professores, inclusive, de direito. Aqui a gente está tendo uma pequena noção sobre tributos, né? Para nos orientar aí dentro dos nossos cursos de formação técnica aí da área de gestão, tá? Então, é importante a gente ter esse conhecimento bem, pelo menos, superficial, tá bom? Então, a gente não se aprofunda. O último conteúdo aqui, só para a gente entender melhor como que funciona isso tudo, é a questão da competência tributária, tá? Quem que pode, gente, cobrar tributo? A União, os estados e o Distrito Federal, tá? E os municípios, né? Porque estados e Distrito Federal, o Distrito Federal tá ali, anda lado a lado ali junto com os estados, né? Então, assim, eu como pessoa física, eu não posso vir aqui e cobrar um imposto de alguém. Não. Uma empresa não pode ir ali e cobrar um imposto de alguém, tá? Cobrar um tributo, né? Quem pode criar tributo são os órgãos do Estado, que pode ser órgão federal, estadual e municipal, tá? Ele pode criar, modificar ou extinguir tributos, certo?
E também é importante a gente saber sobre o princípio da legalidade. Tem vários princípios, tá, gente, dentro do direito e legislação tributária, mas assim, o que é importante aqui pra gente mesmo é a questão do princípio da legalidade, que os tributos só podem ser criados por lei. Não pode vir um prefeito aqui e falar, vou cobrar tributo ali, ponto agora. Não, ele tem que criar uma lei, fazer um decreto, né? Um decreto, primeiramente, para que isso possa virar uma lei, né? Aí tem vários trâmites aí para fazer a criação do tributo. Não pode simplesmente passar na cabeça da pessoa ali e vai criar o tributo, não, tá? Tem que ser algo legal. E aí, só para a gente entender. Então, a gente tem União, Estados e Municípios, certo? União. Todos os órgãos, eles são divididos em Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, a União, quem que exerce o poder executivo? O Presidente da República e os ministérios. Então, por exemplo, o Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Agropecuária, né? Então, a gente tem lá os ministérios e o Presidente da República. Os estados, quem que exerce o poder executivo? O governador e as secretarias dos estados. E quem que exerce o poder executivo do município? O prefeito e as secretarias municipais. Legislativos são aqueles que legislam, aqueles que criam as leis, tá? Da União, ou seja, da esfera federal, quem que criam as leis? O Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Dos estados, quem cria são os deputados estaduais, ou seja, a Assembleia Legislativa, que é onde os deputados legislam. E nos municípios, quem tem o poder de criação de leis são os vereadores, tá? E o judiciário? O judiciário é aquele que faz a lei cumprir, né? Então, a gente tem aí, na esfera federal, a gente tem o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Militar. Nos estados, a gente tem o Tribunal de Justiça e os juízes, e os municípios utilizam a estrutura judiciária dos estados, certo? E a competência tributária. Entendendo isso daqui, ó, só para a gente entender, entendendo que a gente tem União, estados, municípios, cada um deles tem uma competência para geração e criação dos impostos, né? A União. Quais são os tributos que são de competência tributária da União? Isso está previsto, gente, lá na Constituição Federal, tá? A União, ela pode criar os impostos, todos esses impostos aqui, ó. Imposto de produto estrangeiro, né, de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, operação de crédito, empréstimo, propriedade territorial rural, grandes fortunas e outros impostos. Contribuição social, a União, né, ou a esfera federal pode criar contribuições sobre salários, sobre receitas, sobre lucro. Ela pode criar contribuição de intervenção do domínio econômico, CPMF, que hoje em dia, teoricamente, está até extinta, não existe mais, e empréstimos compulsórios. Já os estados, né, o nível estadual e mais o Distrito Federal, eles são responsáveis aí por legislar sobre os impostos de transmissão, causa-mortes e doações. Então, por exemplo, você vende um imóvel, você precisa pagar um imposto lá sobre transmissão desse imóvel. Então, você paga um imposto que é estadual, tá? A gente tem também um dos principais impostos aí estaduais, que é o ICMS, tá? O ICMS é um imposto que é pago sobre a circulação de bens e mercadorias, e quem legisla sobre isso são os estados. Por isso que é muito comum, às vezes, você comprar um carro num estado e você comprar um carro no outro estado e às vezes está mais barato. Por quê? Por causa do ICMS. O ICMS num estado é 2%, no outro estado é 18%, o outro é 15%. Então, aí acaba que você tem uma diferença de preço de produtos por causa desse imposto aí. E o nosso IPVA, tá? Então, o IPVA é um imposto estadual. Além do mais, os estados podem legislar aí sobre as taxas e contribuições de melhoria. E os municípios, finalizando aí, eles são responsáveis aí pela legislação, pela criação e gestão, né? E arrecadação também, né, gente? Porque, assim, por exemplo, se o município é responsável pela arrecadação, por exemplo, aqui, ó, do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, que é o IPTU, tá? Que todo mundo que tem um imóvel tem que pagar um IPTU. O município vai arrecadar aquele dinheiro e ele vai lidar com aquele dinheiro. Ele vai pegar aquele dinheiro, vai jogar para a educação, vai jogar para a escola, vai jogar para o que for necessário aí para
para administrar ali o município, tá? Assim como o Estado que vai pegar o dinheiro do IPVA aqui e vai aplicar onde vai ser necessário, certo? E também as taxas e contribuições de melhorias aí que o município também pode cobrar. Certo? Gente, essa é uma aula bem introdutória mesmo, só para a gente ter uma pequena noção aí sobre esse mundo tão complexo aí sobre os tributos. Espero que tenha dado para entender aí e muito obrigada pela atenção de todos. Tchau!